Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós não teremos questões. Hoje eu quero trocar uma ideia aqui com vocês, um assunto mais aberto. Na verdade, eu quero trazer algumas técnicas para que vocês possam estar aplicando no dia a dia de vocês, nos estudos e inclusive no dia da prova. Quero compartilhar aqui algumas estratégias que eu tive durante o meu período de preparação e que eu apliquei também no dia da prova e tive bons resultados. E quero trazer isso aqui para vocês, porque a gente tem que pensar o seguinte, tá? O dia da prova, aquele dia tão importante, nada mais é do que a finalização ali de um ciclo, de um período que a gente já vem se preparando, né? Abrindo mão de muitas coisas, deixando de estar ali muitas vezes em família para estar estudando e tudo mais. E chega aquele grande dia, na maioria das vezes, a gente traz uma carga emocional, está muito nervoso, e isso conta muito no momento da prova, porque se você for parar para pensar, todo o contexto de prova, ele vai além do conteúdo, porque o conteúdo em si é aquilo que você sabe, é a bagagem que você carrega, mas além disso, entram outras circunstâncias, como por exemplo o emocional. E você pode verificar que isso atrapalha, porque às vezes você tem até um bom conhecimento, mas quando chega na hora da prova, por conta do nervosismo, você não consegue externalizar o teu conhecimento ali na hora de marcar as questões corretas, de fazer a interpretação do texto, as coisas aí desse tipo. Então, eu quero direcionar vocês nessas estratégias para vocês estarem aplicando no dia a dia, no momento da preparação e no dia da prova. E a primeira técnica, ela é a seguinte: você que vem aí no período de preparação, dependendo do seu nível de conhecimento, eu vou considerar que provavelmente às vezes você está até começando, faça o seguinte: a partir do momento que você já assistiu ali a uma videoaula, leu um PDF, fez os seus resumos, porque essa parte ela é bem particular, cada um vai desempenhar de um jeito, isso aí é específico de cada um. Eu não tenho como direcionar você dizendo, poxa, assista videoaulas, leia PDFs, faça resumos. Você vai ter que descobrir qual é o melhor caminho para você. Até aí tudo bem. Só que tem uma coisa que vai unir todo mundo. Quem estuda por PDF, quem estuda por videoaula, quem estuda pelos resumos, vocês vão ter que resolver questões. E dependendo do teu nível de conhecimento, às vezes você está iniciando em uma disciplina que você não tem tanto domínio, eu sugiro que você comece fazendo as questões por assunto. Poxa, eu tinha muita dificuldade em resolver as questões de português. Então eu sabia que eu tinha que dar ênfase a essa disciplina, porque além de ter um peso ali nas questões, às vezes o português tem um destaque, digamos assim, eu sabia que em outras provas eu tinha ido muito mal por conta do português, tá? E aí dentro do português eu disse, poxa, vou começar aqui a estudar e vou resolver as questões por assunto. E aí eu comecei resolvendo crase, fui resolvendo concordância verbal, regência nominal, pontuação, sintaxe. Então eu fui estudando por bloco. A partir do momento que eu percebia que eu já estava começando a ter um domínio ali do assunto, porque o português é casca de banana, a gente pensa que está dominando, ele vem e derruba a gente. Mas quando eu sentia que eu já estava conseguindo me situar ali nas questões, ter um bom índice de acerto, aí eu passava para um próximo assunto. Ia lá, fazia essas questões desse assunto e tal. E a partir do momento que eu ia ficando melhor em cada assunto, eu passo para a segunda técnica. Eu começo a misturar os assuntos, né? Então, eu passei a estudar a crase com a concordância verbal, aí depois acrescentei a pontuação. Então, assim, eu comecei por bloco, separadamente, fazia muitas questões de um único assunto, mas depois eu misturei aqui, né? Eu fui fazendo mais assuntos. E aí eu dividia a quantidade de questões. Por exemplo, se eu fazia 40 questões ali de concordância verbal, quando eu comecei a estudar concordância verbal e crase, eu fazia 20 de cada. Para que também eu não ficasse muito sobrecarregado, porque a gente tem que conhecer o nosso limite, tá? Não adianta você querer empurrar muito conteúdo e dependendo ali de como já está a sua cabeça, você vai estar apenas se enganando. Então, beleza. Começou a fazer as questões por assunto, começou a misturar os assuntos, você vai passar agora a resolver os simulados. E nessa hora
é que já começa as coisas a andarem de forma diferente. Porque o simulado, ele traz o conteúdo do edital de forma embaralhada, sabe? É óbvio que o simulado vem com as disciplinas ali separadas para fazer por bloco, mas o que eu falo é o seguinte, poxa, a primeira questão é a interpretação de texto, a segunda já joga uma concordância verbal, aí a terceira questão já passa para pontuação, então já mistura o próprio assunto, né? Então isso já traz para dentro aqui do simulado a segunda técnica, que é ter o assunto ali já misturado. E outra coisa, quando você for responder aos simulados, você tem que levar a sério, você tem que levar como se estivesse respondendo a sua prova. Você vai sentar, vai cronometrar o tempo que você leva para resolver ali no simulado, para que você tenha um feedback. Poxa, em quanto tempo você está conseguindo encerrar a prova? Você está tendo domínio do tempo? Então isso já é muito importante, porque chegando no dia da prova, você vai ter já mais esse controle com relação a um ajuste ali do tempo. E agora, dentro do próprio simulado, existe uma técnica, digamos assim, que você vai levar também para a prova. É começar respondendo as questões da disciplina que você tem maior domínio, que você tem maior conhecimento. Porque a partir desse momento, isso começa a te trazer uma confiança, vai te deixando mais seguro. Você tem maior domínio ali no português, começa pelo português, é na informática, começa pela informática, é na questão específica ali do concurso, você começa por lá. Porque a partir desse momento, você começa a dar um comando aqui para o teu cérebro, para ele começar a relaxar, tá? E aí você vai entrando no clima, vai respondendo uma questão, vai respondendo outra. E só mais um adendo aqui com relação a relaxar, tá? Inclusive, também é uma dica. No dia que você chegar lá no momento da prova, tá? Que o fiscal dizer assim, tá liberado, você já não pega o caderno ali de questões e sai folheando, já começando a querer responder as questões como um louco. Faz um exercício de reflexão, respira, para que você comece a se acalmar. Porque às vezes você está tão eufórico para começar a responder que aquela ansiedade de iniciar acaba te prejudicando. Outra técnica é não brigar com a questão. Poxa, leu a questão, passou para as alternativas, está com dificuldade, teve ali um empecilho que aconteceu naquela questão, você não teve o domínio, não fica discutindo ali, brigando com a questão, querendo resolver naquele momento. Marca, passa para a próxima, até porque às vezes a gente perde muito tempo querendo responder essa questão que a gente já se encontra e o tempo vai sendo consumido quando, se a gente já tivesse pulado para a próxima questão, às vezes até ela é mais fácil, a gente já tem o domínio e consegue responder de forma mais rápida, tá? E aí depois você volta para responder as questões que você teve essa maior dificuldade. Essas são as dicas que eu quero passar aqui para vocês. Eu espero que vocês comecem a aplicar no dia a dia para que você consiga começar a mensurar, a verificar como anda o teu desempenho durante essa preparação, para que no dia lá da prova você tenha um controle mais emocional, né? Consiga relaxar. Eu falo relaxar é ter a tranquilidade, sabe? Não querer sair respondendo ali já as questões por impulso. Teve uma dúvida entre uma questão e outra, aplica essa outra técnica, né, de deixar a questão já um pouquinho aqui de lado e depois você retorna para ela com mais calma, com mais paciência, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Às vezes eu tô querendo quebrar a cabeça aqui com a questão, querendo resolver já naquele momento, e aí eu digo, não, vou passar, vou para a próxima. E aí eu vou resolvendo, aí lá na frente surge aquela luz. Poxa, é isso aqui que a questão quer. É aquela resposta. Aí eu volto, faço aquela leitura e, poxa, é isso aqui mesmo. E é um tempo, um time que existe para o próprio cérebro conseguir assimilar, sabe? Fazer uma interpretação do que está acontecendo. Você fez a leitura, aí agora o cérebro vai, poxa, me dá só um tempo que já eu consigo lembrar. Eu espero que essas dicas tenham ajudado aí vocês. Para quem ainda não
vem praticando, já começa a colocar aí na tua rotina de estudo, que logo logo você vai estar colhendo bons resultados. Valeu, forte abraço e até a próxima.